Bom dia, seja bem-vindo ao CONE, Congresso Nacional de Engenharia Estrutural, um excelente evento que reúne profissionais do setor de estruturas e que traz ao público técnico uma informação relevante e muito valiosa. Nós estamos começando hoje o nosso segundo dia de palestras e antes de nós começarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Arthur Lensartorti, eu sou professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, na área de Engenharia Civil e Estruturas. Sou engenheiro civil, tenho mestrado na Unicamp, doutorado pela USP de São Carlos e tenho trabalhado durante muitos anos aí com o cálculo de estruturas de concreto e estruturas metálicas também. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é interessante e que trata do cálculo do espaçamento entre linhas de escoras para lajes com vigotas treliçadas. De antemão eu quero deixar aí o meu contato, arthur.sartorti@ucb.org.br, e quero também agradecer ao Rogério que fez o convite para nós participarmos desse congresso tão importante aí. Então vamos ao assunto sem mais delongas. Bem, a nossa apresentação vai estar dividida aí em 5 etapas básicas. Primeiro o objetivo, depois uma fundamentação teórica, e depois dessa fundamentação eu quero mostrar para vocês alguns ensaios de autoportância, é assim que nós denominamos essa característica das vigotas treliçadas, certo? Equações de resistência para o cálculo do espaçamento entre linhas de escora e o exemplo de aplicação. Eu imagino que você já deve ter ouvido algum caso de algum acidente que aconteceu onde o indivíduo colocou as linhas de escora de uma laje treliçada muito distante uma da outra e nós tivemos aí um problema estrutural no momento da concretagem e tivemos um acidente aí, podendo inclusive machucar, causar danos físicos maiores aí para os operários da obra. Ou então, casos como eu já vi, chegar em obra e o espaçamento entre linhas de escora para uma laje treliçada está ali igualzinho da laje maciça, a cada 60 centímetros, 50 centímetros, uma linha de escora, um gasto exagerado de escoramento e um pouco de empirismo, falta um pouco de informação a respeito disso no meio técnico. Falta um pouco a divulgação dessa informação e o tratamento dela, de como calcular uma distância segura e, ao mesmo tempo, economizar com o escoramento na laje treliçada. A laje treliçada tem um potencial muito grande no quesito de escoramento, de redução do escoramento, que é pouco explorado, inclusive, nas construções e nas obras que nós vemos por aí. Então, o nosso grande objetivo aqui, nosso grande objetivo nessa apresentação é discutirmos qual é a distância segura entre linhas de escoras de lajes treliçadas. Qual é essa distância? Quanto que nós podemos colocar? Isso depende muito, eu já vou adiantar para vocês, das características da laje e das características também da treliça empregada. Então vamos analisar aqui um pouco da nossa fundamentação, de onde nós estamos tirando essas equações de resistência e de onde nós estamos propondo esse cálculo da distância entre linhas de escora. Eu quero relembrar que esse é um assunto que não é contemplado em livros, não é contemplado em manuais técnicos. Existem muitas empresas fabricantes de pré-moldado treliçado que não dominam o assunto e fazem algumas contas empíricas totalmente descabidas e às vezes fora do contexto para gerar esse espaçamento da linha de escora. Nós estamos propondo aqui esse cálculo através de resultados de 2 pesquisas investigatórias laboratoriais. Eu tive a oportunidade de estar junto nesses 2 grupos, nessas 2 pesquisas, e elas foram publicadas na revista Ibracon de Estruturas e Materiais. No primeiro artigo, trabalhei eu,
a engenheira Ana Fontes e o engenheiro professor Libânio Pinheiro, e nós analisamos nesse primeiro artigo a análise de fase de montagem de lajes treliçadas. Nós intitulamos ele assim, e na verdade o que nós estávamos trabalhando aqui é mais a laje corriqueira, a laje treliçada normal, utilizado muito em residências, em edifícios. Tem muita gente também que tem um conceito errado, acha que laje treliçada só pode ser utilizado para pequenas obras. É bem pelo contrário, eu já participei de projetos de grandes obras, edifícios altos, shopping centers, hipermercados, nos quais nós utilizávamos com sucesso lajes treliçadas com vãos grandes. Teve um prédio escolar que eu projetei há um tempo atrás, e as lajes, os panos de laje eram quadrados, e eles tinham lados de 10 metros. Nós fizemos isso com laje treliçada com uma treliça de 30 centímetros de altura. E nós encontramos ali um custo-benefício que contemplava e superava os outros sistemas estruturais naquela situação. Então nesse primeiro artigo aqui, está aí o link aqui ao lado para vocês poderem dar uma olhada. Aqui, então vocês podem anotar esse link. É até interessante, quero indicar, vão lá na revista, façam o download do arquivo. Tá? Esse foi um arquivo publicado em 2013, já faz um tempinho. E nesse artigo nós tratamos sobre a capacidade resistente das vigotas na montagem e na concretagem dela. E nessa montagem e na concretagem nós analisamos especificamente o efeito do momento fletor positivo na vigota e também da cortante. Então, adiantando já, o momento fletor positivo ele vai gerar flambagem do banzo superior da treliça. Nós já vamos ver o que é o banzo. E a cortante vai gerar uma flambagem das diagonais da treliça. O segundo artigo que nós publicamos foi um segundo momento, uma ampliação da pesquisa. E agora nós estudamos especificamente vigotas treliçadas sujeitas a momento negativo, flexão negativa. E aí no caso específico de abertura de concretagem na sapata. Nós temos a sapata de concreto da vigota treliçada e às vezes é interessante, nós temos um trecho sem concreto para fazer uma ligação efetiva monolítica com a viga. Esta não concretagem torna vulnerável o banzo inferior da treliça ao efeito de flambagem. E isso foi estudado nesse segundo artigo, cujo link também está aqui ao lado, vocês também podem buscar lá na revista do Ibracon, esse daí é um pouco mais recente, publicado em 2017. Participaram dessa pesquisa a engenheira Isabela Storck, a engenheira Letícia Batalha e também a engenheira Joslaine Dobelin, juntamente comigo. Foram 2 trabalhos que eu tive a oportunidade de orientar aqui no Centro Universitário de Engenharia de São Paulo e eles se tornaram aí artigos relevantes para a engenharia do país. Então, inicialmente vamos entender o que é uma armação treliçada. A norma que rege a armação treliçada é a NBR 14.862 de 2002, que está em revisão. E nós temos aí uma armação treliçada, uma treliça espacial, e nós temos um passo que é padronizado em 20 centímetros, 200 milímetros. Tanto o banzo inferior quanto o banzo superior tem passos padronizados de 20 centímetros. O banzo inferior comumente varia de bitolas de 4,2 a 10 milímetros, o banzo superior de 6 a 10 milímetros e as diagonais de 3,4 a 6 milímetros. A abertura do banzo inferior, das bases do banzo inferior, é de 8 a 110 milímetros, de 80 a 110 milímetros, perdão, e a altura nós temos de 80 a 300 milímetros. Entretanto, na nova revisão já entrou e nós temos já no mercado disponível para adquirirmos treliças com 60 milímetros de altura. Inclusive, alguns resultados que eu vou apresentar para vocês aqui hoje tratam de treliças com 60 milímetros, 6 centímetros de altura.
É um elemento feito em CA60, então aço CA60, e esses elementos treliçados, a armação treliçada, ela é feita com eletrofusão. Então esses nós aqui são nozinhos feitos com eletrofusão. Pois bem, dos elementos treliçados mais comuns que nós encontramos no mercado nacional, nós temos a vigota treliçada, que é esse primeiro aqui. A vigota treliçada ela é o elemento mais corriqueiro que nós encontramos nas obras. Nós temos aí uma largura média da vigota treliçada de 12,5 milímetros, certo? Ela geralmente é feita numa forma expulsiva, é um elemento pré-fabricado de concreto, com uma altura de 3 a 4 centímetros, esses elementos. Depois nós temos os mini painéis treliçados. Nos mini painéis treliçados nós temos uma armação treliçada ou duas, geralmente de 20 a 40 centímetros de largura, e compõe ainda o painel treliçado demais armaduras inferiores da laje, muito utilizado em pontes e em lajes de tabuleiros e pré-moldados. E nós temos os grandes painéis treliçados de 60 a 2 metros e meio de largura, com 2, 3, 4, 5, 10 treliças, mais às vezes, dependendo do caso. E esses painéis são muito indicados para vãos modulares, assim como hipermercados, shopping centers, elementos que trabalham com estrutura pré-moldada, estruturas de concreto pré-moldado. Bem, eu vou apresentar para vocês aqui agora alguns resultados que nós tivemos e estão descritos nesses artigos a respeito da autoportância. A capacidade de uma estrutura resistir ao seu peso próprio e ao peso próprio dos elementos construtivos, do concreto fresco, é denominado de autoportância. Então, uma vigota treliçada, ela tem uma capacidade autoportante até determinado ponto. E nós trabalhamos aí alguns ensaios de autoportância para estimar e determinar, verificar qual é essa capacidade resistente que nós temos aí nas nossas vigotas. Lembrando que esses ensaios de autoportância feitos em laboratório, eles têm todo um controle de deslocamento, de carga, diferente do que muitas vezes o pessoal faz nos ensaios, que nem já pude ver em vídeos do YouTube, onde o pessoal vai subindo em cima da vigota sem nenhum tipo de controle, nem de deslocamento, nem de carregamento, e dizendo, não, a vigota é resistente, mas não existe nenhuma fundamentação teórica e científica para isso. Nesses ensaios aqui nós vamos apresentar essas fundamentações que nós tivemos. Então, algo que eu preciso que fique claro na sua mente é o seguinte, que os momentos fletores positivos numa vigota treliçada geram flambagem do banzo superior, daquele fiozinho de aço superior da treliça. As forças cortantes, rente aos apoios principalmente, ou do lado da aplicação de uma carga concentrada, elas vão gerar a flambagem das diagonais, que a norma também chama de sinusoides. E os momentos fletores negativos, eles geram a flambagem do banzo inferior, aqueles dois fios inferiores, quando há abertura de concretagem. Quando não há essa abertura de concretagem, essa flambagem não se estabelece. A flambagem é a perda de retilinidade devido à ação de compressão. Então, algo conhecido aí da mecânica clássica, e essa capacidade resistente de uma vigota treliçada e que vai determinar para mim qual é o distanciamento entre as linhas de escora, passa pelo conceito da flambagem impreterivelmente. Então, o primeiro grupo aí que nós vamos trabalhar aí são essas vigas, essas vigotas chamadas biapoiadas, uma vigota entre dois apoios. Ela tem aí um momento fletor positivo, certo? E nós temos aí um diagrama de esforço cortante, conforme desenhado aqui embaixo esquematicamente. Já
quando nós temos o grupo de uma vigota com interrupção de concretagem, é muito utilizado em pontes isso aqui, nós temos um momento fletor negativo nessa região aqui da vigota, essa distribuição de cortantes aqui, e esse momento negativo é que vai gerar essa flambagem aqui, nessa interrupção da concretagem aqui. Então, anteriormente, voltando aqui, anteriormente nós temos flambagem do banzo superior com momento positivo, e aqui nós vamos ter os dois efeitos. Podemos ter a flambagem do banzo superior com esse momento positivo aqui, e com este momento negativo, flambagem do banzo inferior que vai estar sendo comprimido aqui nessa região de abertura de concretagem. A razão da abertura de concretagem é justamente para causar um monolitismo entre a viga, né, que já está com seu estribo aparente aqui, e a laje, fazendo com que depois essa estrutura, essa viga, trabalhe efetivamente como uma viga T e tenha sua inércia e capacidade resistente aumentadas. Pois bem, no primeiro conjunto de ensaios, nós trabalhamos com 14 corpos de prova. Então nós temos nessa figura aí à esquerda, nós temos aí o esquema do ensaio. Então nós tínhamos uma máquina universal de ensaios, nós colocamos uma viga metálica de reação, os transdutores de deslocamentos, bem na posição do momento fletor máximo, e o carregamento nos terços médios. Então, esse aparato aqui, o carregamento nos terços médios, cargas concentradas nos terços médios. Então aqui está o esquema estático aqui embaixo, certo? E teoricamente, né, nós temos na região central aí, entre as duas cargas concentradas, nós temos aí a nossa flexão pura, apenas o momento fletor, ao desprezarmos, né, obviamente, o peso próprio da vigota, que é pequeno. Nós ensaiamos que tipos de vigotas? Nós ensaiamos aí a TR6644, e aqui vai uma explicação importante. TR significa treliça. Esse primeiro número que vem junto com o TR é a altura em centímetros. Então nós ensaiamos treliças com 6, 8, 12, 16, 20, 25 e 30 centímetros de altura. Não temos no mercado nacional treliças com mais de 30 centímetros de altura nos fabricantes. E depois nós temos 3 números. Por exemplo, 644. Esses são as bitolas que compõem a treliça. O 6, o 6, ele é a bitola do banzo superior. O 4 é 4,2 milímetros de diâmetro, compõe as diagonais. E o outro 4 é o 4,2 milímetros do banzo inferior. Então, por exemplo, a treliça de 6 de altura, com 6 milímetros no banzo superior, 4 nas diagonais e 4,2 no banzo inferior. A treliça de 8, também 6 em cima, 4,2 nas diagonais, 4,2 no banzo inferior. E só para exemplificarmos, por exemplo, a treliça de 20 é 7 milímetros no banzo superior, 4,2 na diagonal, 5 milímetros no inferior, e a de 30, 8 no superior, 5 na diagonal e 6 milímetros no banzo inferior. Então está aqui diante dos fios. Uma coisa que é importante nós comentarmos, antigamente essas vigotas, quando tinham uma bitola de 7 milímetros, essas treliças, entendia-se que existia um fio de 7,1 milímetros, mas esse fio não é mais utilizado. O fio utilizado hoje em dia é o fio de 7 milímetros nessas treliças. Então esse aqui foi o primeiro conjunto de ensaios. O que nós obtivemos nesse primeiro conjunto de ensaios? Nós obtivemos para cada um dos corpos de prova um diagrama, que nem esse aqui, onde nós temos aqui a curva de carregamento contra deslocamento. E por que é importante nós medirmos o deslocamento contra o carregamento? Nós vamos ver mais para frente que nós temos limites admissíveis de deslocamentos, limites normativos para o deslocamento. Então nós não podemos simplesmente deixar a viga fletir e deslocar-se quanto quiser, sem nós impormos um limite para esse deslocamento. Então aqui nós temos essa curva, certo? Daqui nós tiramos alguns dados importantes, como a força que gera a flecha limite e assim por diante.
E aí nós temos os modos de ruína. Por exemplo, as treliças, nós ensaiamos duas vigotas treliçadas para cada altura de treliça aí na flexão positiva. Por exemplo, as treliças com 6 centímetros de altura tiveram a sua flambagem caracterizada pela flambagem do banço superior. 8 também, 12 também, então banço superior, momento positivo, comprime a parte de cima, o banço superior perde a retilinidade. Já as treliças de 25, nesse caso, tiveram também a ruptura da solda, além da flambagem, e flambagem da diagonal, e as treliças de 30 de altura tiveram sua flambagem da diagonal antes do banço superior. Bem, algumas características de ruptura então aí. Nós temos aqui a ruptura caracterizada pela flambagem do banço superior. Isso aqui, no ensaio, nós controlamos, né, a deformação. Então, na hora que flamba, a gente para o ensaio, tem como tirar foto. Se você está numa obra e isso acontece, é uma ruptura extremamente frágil e cai a sua vigota, o elemento de enchimento, desce quem está em cima, desce concreto, é um transtorno geral para a obra e pode causar um acidente muito sério isso daí. Quando a ruptura do nosso soldado aconteceu, tivemos essa situação aqui, e a ruptura por flambagem das diagonais, essa situação aqui. Então as treliças mais altas, aqui no caso de 25 centímetros de altura e de 30 centímetros, tiveram a característica de flambagem das diagonais e ruptura do nosso soldado. As demais, todas a flambagem do banzo superior por ação do momento positivo. Feito isto, nós ensaiamos mais 14 corpos de prova cortante nesse esquema estático aqui, colocando a nossa carga a 30 centímetros do apoio, uma carga concentrada. E esse caso aqui, nós precisamos cuidar bem ao posicionamento desse carregamento aqui, porque se ele é colocado muito perto, a carga desce para o apoio através da biela de compressão da sapata de concreto. E isso nós não queremos, nós queremos mobilizar o esquema da treliça mesmo. Então nós temos que colocar aí pelo menos a 30 centímetros aí, 1,5 passo do apoio. E nós ensaiamos aqui novamente as mesmas bitolas anteriormente ensaiadas. Obtivemos novamente o diagrama carga-deslocamento e novamente encontramos o modo de ruína de cada elemento. Então, treliças de 6, 8 e 12 de altura tiveram sua flambagem devido ao banzo superior. E das treliças de 16 a 30, a flambagem das diagonais. Então não foi caracterizado ruptura por flambagem das diagonais em treliças de 6 a 12 centímetros de altura no ensaio de cortante. Depois, na segunda etapa já, que é o segundo artigo, nós ensaiamos aí o efeito agora do momento negativo, né, com aberturas de concretagem de 20, 30 e 40 centímetros. Aqui um esquema do ensaio, né, aplicando o carregamento aqui nas bordas sempre da posição da abertura de concretagem. E nós ensaiamos uma gama um pouco maior de corpos de prova, foram 72 ensaios, com estas treliças nomeadas aqui. O que entra aqui é a treliça de 10 centímetros de altura que nós não tínhamos no primeiro conjunto de ensaios. E agora no segundo nós temos. Bem, inicialmente nós vamos trabalhar apenas com os momentos fletores positivos, mas aqui ilustrando a ruptura por flambagem das diagonais com momento fletor negativo ou a flambagem do banzo inferior com momentos negativos. O grande objetivo da análise experimental, então, é determinar os comprimentos efetivos de flambagem para partes da treliça, uma vez que a consideração de nós articulados, que vem da mecânica clássica, não é real nessas peças. O comprimento real de flambagem possibilita a determinação de um carregamento limite para a vigota. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Pensa comigo. Nós temos
lá da mecânica clássica, quem estudou a disciplina isostática ou introdução à mecânica das estruturas, foi resolver uma treliça. Aí na treliça nós desenhávamos as barras e a articulação. E essa articulação nós assumíamos ali que ela era perfeita. Essa articulação perfeita, ela só existe nos livros. Ela não existe na vida real, uma articulação 100% perfeita. E aí nós temos agora uma treliça. Somos tentados a achar que nós podemos considerar a articulação da treliça ali perfeita. Então o comprimento das barrinhas do banco superior seria 20 centímetros, das diagonais ali o comprimento inclinado. Mas não é bem isso que acontece. Eu disse para vocês no início da palestra que a treliça é feita por eletrofusão. E esse nó com eletrofusão, ele tem uma certa rigidez e ele trava a rotação até certo ponto da minha barra, fazendo com que essa minha flambagem não seja uma flambagem totalmente entre os eixos dos nós, e sim um pouco menor. E quando o comprimento de flambagem diminui, a capacidade resistente aumenta. E essa é a grande sacada. Se eu tenho uma capacidade resistente maior, eu consigo espaçar um pouco mais as minhas linhas de escora com segurança. Qual é esse comprimento de flambagem real, de fato? E isso foi o que nós buscamos nessas investigações científicas. E todo o trabalho matemático que nós tivemos para encontrar esse comprimento de flambagem real, não é uma coisa vista no olho, é algo calculado, estão nos dois artigos que eu apresentei para vocês anteriormente. Pois bem, então quais seriam as equações de resistência para vigota sem abertura de concretagem? A mais comum, aquela vigota que nós utilizamos no dia a dia, a vigota sem abertura de concretagem. Então eu tenho lá uma laje de 4 metros de vão e eu preciso escorar ela. Eu vou precisar colocar as minhas escoras de quanto em quanto tempo? Quais são as equações de resistência que me medem isso? Então vamos direto ao ponto aqui, e esse aqui já é um resumão agora das conclusões e das aplicações dos artigos científicos que foram publicados na revista do Ibracon. Então, a primeira equação e a primeira verificação que eu preciso fazer é a flambagem do banzo superior. Então, teoricamente, o banzo superior, ele teria um comprimento de flambagem teórico do banzo superior, tudo que é BS é banzo superior, 20 centímetros é o valor teórico. Mas nós já vimos então que não podemos usar esse 20 centímetros. Ele pode ser menos ou pode ser mais. Quanto que esse nó aqui consegue travar esse meu comprimento de flambagem aqui? O momento fletor solicitante ele causa no banzo superior uma compressão e no banzo inferior uma tração. Estou falando de momento fletor positivo. A equação resistente de momento fletor vem das equações de carga crítica de Euler e ela é π² vezes o módulo de elasticidade da armadura, que consideramos geralmente 21.000 kN por centímetro quadrado, ou 210 gigapascal, a inércia da barra do banzo superior, a inércia pequenininha, dividido pelo comprimento de flambagem real, ou comprimento de flambagem do ensaio ao quadrado, que é dizer, o comprimento de flambagem de verdade que eu tenho, não aquele imaginário teórico entre os dois nós, vezes a minha altura H. Isso, a altura H da minha treliça, me daria o momento resistente. O comprimento de flambagem de ensaio é simples o cálculo, é uma equação simples, é fácil de nós aplicarmos. Pegarmos o teórico, que é 20 centímetros sempre, e multiplicarmos por um valor médio, uma média. E nós garantimos a resistência quando o momento resistente é maior ou igual ao momento solicitante de cálculo. Então isso aqui é a primeira verificação simples. O pulo do gato está aqui. Esse valor médio que nós obtivemos através dos ensaios está aqui. Comprimento de flambagem médio do banzo superior. Aqui nós temos essa tabela. Por exemplo, uma treliça de 12 centímetros de altura, nessas bitolas aqui, 6, 4, 5. O comprimento de flambagem real
é 20 centímetros. 20 centímetros é o valor teórico, né, entre os eixos dos nós, vezes o 0,74, que daria 14,8 centímetros. Em outras palavras, esse meu nó da armação treliçada, ele consegue travar a barra, é um semi-engaste, e ele não é totalmente articulado, então ele tem uma resistência ao giro, e ele consegue agora travar para o meu comprimento de flambagem ser um pouco menor. Isso faz com que a minha resistência aumente. Se o comprimento de flambagem fosse 20 centímetros, seria menor a resistência. Como é menor o meu comprimento de flambagem, a resistência vai aumentar. Então, esses valores que nós encontramos aqui é o que são o ouro da questão para nós calcularmos efetivamente qual é o momento fletor resistente que eu vou ter entre esses dois apoios para uma vigota treliçada composta com essas treliças aqui. Essa treliça de 30, nós não temos nenhum valor aqui, porque a sua flambagem não se deu por... a sua ruína não se deu por flambagem do bando superior, e sim por conta da diagonal. E a treliça de 25, já de maior altura, vejam que o nó não consegue fazer um travamento efetivo e o comprimento de flambagem é maior que 20 centímetros, que é o passo entre a treliça. Então, se nós adotássemos sempre 20 centímetros, conduziríamos também a valores contra a segurança nas treliças de 25 centímetros de altura. Então, essa é a primeira verificação. Flambagem do banzo superior por conta de momento fletor positivo que comprime o banzo superior da treliça. Segunda verificação, resistência a cortante. A resistência a cortante também é dada por uma continha simples. A cortante que nós temos na peça, que nós calculamos lá da estática, a cortante que nós temos na peça, ela vai gerar uma força solicitante normal na diagonal, que é dado por essa equação. Cortante solicitante de cálculo, vezes o comprimento teórico da minha treliça, e esse comprimento teórico é dado por essa raiz quadrada aqui, é Pitágoras, isso aqui, nada mais que isso, dividido por 2 vezes o H, que é a altura da minha treliça. E a carga resistente é π ao quadrado, vezes o modo de elasticidade, vezes a inércia do par da diagonal, nós temos 2 barrinhas na diagonal, então a inércia das diagonais, dividido pelo comprimento de flambagem de ensaio ao quadrado. O comprimento de flambagem real é o teórico, que nós calculamos aqui, vezes outra média. Essa média agora é diferente da anterior, é outra verificação. E nós verificamos a resistência cortante se o PCRD for maior ou igual ao N, que é a força solicitante. Novamente, qual é o valor médio para determinarmos aí o comprimento de flambagem real da nossa diagonal? Temos nesta tabela aqui os valores médios, não temos valores para a treliça de 6, de 8 e de 12, porque nessas treliças a flambagem não acontece na diagonal, acontece no banzo superior. Agora, nas treliças 16, 20, 25 e 30, a flambagem ocorre na diagonal. Então, eu tenho que fazer a seguinte verificação na hora que eu estou fazendo dimensionamento. Por exemplo, eu estou usando uma treliça de 16 centímetros de altura, uma TR16. Eu tenho um momento fletor positivo, eu faço a verificação da flambagem do banzo superior. E tenho também eu tenho a minha diagonal, tenho a minha cortante e faço a minha verificação da flambagem da diagonal. E dos dois eu vou pegar o meu menor valor que eu posso utilizar. Nós vamos fazer um exemplo e vai ficar bem claro. É uma sistemática simples, contas muito fáceis de nós conseguirmos fazer. A norma de armação treliçada, ela também traz essa equação. A cortante não deve ser maior do que 15 vezes π vezes o diâmetro do banzo superior ao quadrado, vezes a altura da treliça, dividido por 4 vezes o L nó. Esse L nó é 20 centímetros. Para não termos ruptura da solda. Então, essa é uma verificação que nós precisamos fazer quando calculamos também a autoportância, a capacidade das distâncias entre as linhas de escora. E, por fim, nós fazemos a verificação no estado limite de serviço de deslocamento excessivo.
Essa verificação, nós pegamos uma indicação da NBR 9062, que é a norma de pré-moldados. A vigota treliçada é um elemento pré-moldado. E em elementos pré-moldados, na fase transitória, a 9062 diz para nós que nós não deveríamos ter flechas maiores do que L sobre 500. Uma flecha bem conservadora, mas é para a fase transitória. Então a fase de montagem, de concretagem da laje, nós não devemos ter flechas maiores que L sobre 500 para não induzir a sua estrutura já num estado de deformação excessiva no momento da concretagem. Para o cálculo da flecha é necessário que nós possuamos o produto de rigidez. O produto de rigidez é o modo de elasticidade vezes a inércia. Isso é produto de rigidez. Por exemplo, uma viga biapoiada, lá da mecânica clássica, a flecha inicial é 5 PLA² sobre 384 E vezes I. Esse E vezes o I é o produto de rigidez. Quando nós trabalhamos com concreto armado, concreto protendido, nós verificamos se a nossa peça está no estágio 1, sem fissuras, ou no estágio 2, com fissuras. Se ela estiver no estágio 2, nós fazemos uma inércia equivalente, que vem da equação de Branson, existe na norma 6118 essa equação, justamente que considera que nem todas as nossas seções estão totalmente fissuradas, como tivesse o estágio 2, algumas não estão, outras estão. Então, um meio termo. Só que aqui nós temos uma peça que é diferente de uma peça simples de concreto armado. Nós temos uma armadura exposta, nós temos uma parte de concreto armado, a sapata ali, mas nós temos uma armadura superior, é quase como uma peça mista. Qual seria essa nossa inércia que nós teríamos que utilizar? Foi feito um trabalho matemático extenso em ambos os artigos que eu apresentei para vocês, para nós conseguirmos encontrar qual seria a capacidade, a inércia de fato que nós temos nessa nossa peça para nós não ultrapassarmos o limite L sobre 500 com o desenvolver do carregamento. E nós encontramos uma equação que diz o seguinte, se eu quero calcular a flecha, eu vou ter que calcular o produto de rigidez. Para calcular o produto de rigidez, eu vou ter que pegar o meu módulo de elasticidade secante do concreto, o ECS, multiplicar pela inércia homogeneizada da seção transversal da vigota e multiplicar de novo por um valor média. Esse valor médio agora para o produto de rigidez. Essa inércia homogeneizada da seção transversal depende de duas coisas. Primeiro, a razão entre módulos, o módulo do aço dividido pelo módulo secante do concreto, a profundidade da linha neutra, que é dada por essa equaçãozinha aqui, tá? Onde nós temos φBS, diâmetro do banzo superior, φBI, diâmetro do banzo inferior, HS, altura da treliça, BS, abertura da treliça. Tá? E depois nós calculamos a inércia da seção homogeneizada da vigota através dessa equação aqui embaixo. É uma conta que exige um pouquinho de paciência. Nós temos diversos termos aqui, cobrimento nominal, altura da treliça, mas é uma equação que vem da mecânica dos sólidos, da resistência dos materiais. Calculado essa inércia homogeneizada e tendo o modo de elasticidade secante do concreto, dependendo do tipo de treliça que eu tenho, eu vou encontrar esse valor médio. Então, por exemplo, treliças baixas, que nem a treliça de 6 centímetros, treliças de 8 centímetros de altura, a diferença entre o produto de rigidez teórico e o produto de rigidez real é muito pequena. Já treliças maiores, essa diferença é muito grande. Por exemplo, uma treliça de 30 centímetros de altura, o produto de rigidez, ou a inércia teórica dela,
seria absurdo se eu considerasse isso em projeto, porque de fato o que eu vou poder considerar é apenas 20% dessa inércia teórica, por conta de fissuração do concreto e deformações que eu tenho no próprio mecanismo de treliça com sapata de concreto. Para facilitar aí a sua aplicação, você que vai ter acesso aí a essa palestra, eu coloquei para vocês aqui uma planilha onde eu tenho calculado os módulos de elasticidade secantes de acordo com o tangente inicial, o ECI e o secante em gigapascal, de acordo com as minhas classes de resistência do concreto e também com o tipo de agregado graúdo que eu vou utilizar. Cuidado, aí vai uma dica para você. Existem concreteiras que conseguem atingir a resistência do concreto especificada em projeto sem atingir o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, 90% dele depende do agregado graúdo e as suas proporções dentro da mistura. Seria interessante que todos os engenheiros calculistas, nos seus projetos estruturais, especificassem não apenas qual é a resistência que eles desejam aos 28 dias, mas também qual é o módulo de elasticidade tangente inicial que eles esperam aos 28 dias. O módulo de elasticidade diretamente ligado às deformações excessivas e à redistribuição de esforços de uma estrutura. E ele muitas vezes é subestimado a sua importância dentro do cálculo, mas isso é apenas um parênteses aí. Então vamos fazer um exemplo de aplicação para nós entendermos como utilizarmos todas essas equações que eu apresentei para vocês. Vocês vão ver que é extremamente fácil. Esse exemplo de aplicação está resolvido no primeiro artigo que eu coloco para vocês lá. E aqui eu faço algo que é um pouco diferente daquilo que é o comum. O comum, eu tenho um vão e tenho uma vigota treliçada. Eu quero saber quantas escoras eu preciso. Aqui, na verdade, eu vou fazer a conta inversa. Eu tenho a vigota treliçada, eu quero saber qual é o máximo vão sem escoras que ela aguenta. Então o objetivo é determinar o máximo vão entre dois apoios para a vigota com a treliça 16745, uma vigota isostática. Então aqui está o esquema estático. Nós temos as ações permanentes G mais variáveis Q. E qual é esse meu vão L que eu vou ter? Foi adotada uma capa de concreto de 5 centímetros, um intereixo principal 49 centímetros. Você sabe o que é intereixo? Intereixo é o eixo de uma vigota ao eixo de outra vigota, certo? Intereixo transversal de 129 centímetros. O que é o intereixo transversal? Na outra direção das vigotas, perpendiculares, as vigotas estão nessa direção, perpendicular às vigotas, nós temos nervuras. Quando a laje é bidirecional, essas nervuras geralmente também terão o mesmo intereixo das vigotas, mas quando é uma laje unidirecional, esse intereixo não deve ultrapassar mais que 1,30 m. Então nós temos aqui 1,29 m de distância do intereixo dessas nervuras transversais. Essas nervuras transversais, tem gente que chama apenas de nervura de travamento. Vamos fazer mais um parênteses aqui. Não é simplesmente travamento, e sim uma nervura de redistribuição de esforços entre as nervuras principais. Imagine uma laje unidirecional, as nossas vigotas no sentido do menor vão, e um carregamento concentrado, um pontalete de telhado ou uma alvenaria concentrado em cima de uma das vigotas. Se nós não temos nervuras transversais suficientes para fazer com que as vigotas adjacentes a essa vigota mais carregada venham a trabalhar junto e absorver o carregamento junto, a deformação dessa vigota mais carregada será muito diferente das vigotas adjacentes e aparecerá uma trinca debaixo da laje no sentido da vigota. Esse é um problema patológico muito comum de todas as lajes. Esse é um problema patológico muito comum de todas as lajes nervuradas com vigotas protendidas ou treliçadas que não têm essas nervuras transversais. E nas vigotas protendidas isso é bem complicado, porque eu não consigo fazer essa nervura transversal. E aí aparece essa fissura na parte inferior da laje. Essa fissura, ela infelizmente não tem conserto. Ela precisa ser
resolvida em projeto. Se ela não for resolvida em projeto, a melhor forma é nós nos acostumarmos com ela, infelizmente. Mas bem, voltando aqui. A largura da nervura é de 9 centímetros e o enchimento é poliestireno expandido, o EPS, certo? Comercialmente nós temos o nome de isopor, que é uma marca registrada da Knauf, mas o nome técnico certo é poliestireno expandido, EPS, a sigla em inglês. O concreto da sapata da Vigota foi admitido com concreto C35. Aí você vai dizer para mim, mas Arthur, concreto C35 para uma laje treliçada? Não é para laje treliçada, é para a vigota da sapata. Como essa sapatinha e essa vigotinha geralmente é feito numa indústria e o disforme é feito com 24 horas ou menos ainda, 24 horas geralmente, um dia, usado cimento de alta resistência inicial em dosagens mais altas. E atinge resistências maiores esse concreto da sapata. Seguindo então, nós temos aqui na figura então 5 centímetros nós temos a nossa capa, 16 centímetros nós temos aqui a nossa altura do enchimento. A altura do enchimento sempre segue a altura da treliça. Então, se eu tenho uma treliça de 12, o enchimento é de 12, a treliça de 8, o enchimento é de 8 e assim por diante. E a nossa sapata aqui com 3 centímetros de altura e um cobrimento da armadura de 1,5 cm. Ah, Arthur, mas 1,5 cm. Nós trabalhamos com 1,5 cm sempre admitindo um rígido controle de qualidade do concreto da sapata e da execução dessa armadura, com espaçadores e adensamento adequado e também cura adequada. Mas o ideal é nós termos aí pelo menos 2 centímetros, quem sabe até 2,5 cm. Às vezes é difícil eu encontrar no mercado enchimentos que tenham esse encaixe com essa altura para uma sapata um pouco maior. Mas esse não é o foco aqui. Vamos seguir aqui com o cálculo do vão que eu posso ter e essa treliça vai resistir. Então, o carregamento, as ações características, né? Tecnicamente é errado nós falarmos carregamento, o certo é nós falarmos ações, né? Então as ações características permanentes, aí, dependendo aí do peso próprio, do concreto fresco, da vigota, da treliça, do restante da armadura, do elemento de enchimento, 2,23 kN por metro quadrado, 223 kg por metro quadrado. E foi adotada uma ação variável de 1,5 kN por metro quadrado. Então é comum nessas verificações nós adotarmos uma ação variável de 1,5 kN por metro quadrado, que é a ação de construção. Operários mais equipamentos da moldagem do concreto, porque o peso do concreto já entrou na ação permanente. O carregamento para os estados limites últimos e de serviço, então, estão aqui. 2,23 vezes 1,3 é o coeficiente majorador de ação permanente para carregamento de construção. 1,5 vezes 1,2, 1,2 é o coeficiente majorador de ação para carregamentos variáveis na NBR 6118/2014. Vezes 0,49. De onde vem esse 0,49? É o meu intereixo. Então eu quero saber qual é o carregamento linearmente distribuído em cima de uma vigota efetivamente. 2,30 kN por metro por vigota. E para o serviço, para a ação de serviço, nós não multiplicamos pelos fatores majoradores e apenas pela combinação, pelo fator de combinação 0,4, que é a combinação quase permanente de ações, que eu vou fazer a verificação da flecha depois. Dá 1,39 kN por metro vezes vigota. Então, por uma vigota de apoiada, né, o momento é o PL ao quadrado sobre 8. Então, deixando o L em função, nós vamos ter 2,875 vezes 10 na menos 3 L ao quadrado. Isso vai dar kN vezes centímetro por vigota. E a cortante, nós temos aí P vezes L sobre 2, 11,5 vezes 10 na menos 3 vezes L kN por vigota. Então esse L, ao qual o momento fletor e a cortante estão em função aí, é justamente o vão que eu estou procurando em centímetros. Então,
Vamos fazer a primeira verificação. Flambagem do fio superior devido ao momento fletor positivo. Então, qual é o comprimento de flambagem real? É 20 centímetros, que é o teórico, vezes 0,89. 0,89 saiu de onde? Treliça 16,745, 0,89. 17,80 centímetros é o nosso comprimento de flambagem real. Π vezes modo de elasticidade vezes a inércia do banzo superior, a quarta sobre 64, a inércia de um círculo, né? Dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, vezes a altura da treliça 16, dá 123,36 kN vezes centímetro por vigota. Esse aqui é o meu momento fletor resistente. Fazendo o momento fletor resistente maior que o momento fletor de cálculo, e isolando no momento fletor de cálculo o nosso vão L, eu poderia ter um vão aqui de 207,14 centímetros. É o nosso primeiro valor. Então, eu poderia ter até 207,14 centímetros sem escoras. Nesse caso aqui, numa vigota isostática com esta treliça, nesta configuração de carregamentos. A segunda verificação é a flambagem das diagonais. Então, qual é o comprimento teórico das diagonais? Eu calculei anteriormente, 19,29 é o comprimento inclinado da diagonal. 0,62 é o fator de correção por causa dos nós soldados. Então, o comprimento real de flambagem é 11,96. A carga resistente é 2,21 kN, certo? E a força normal solicitante, que depende da força cortante, vai ser 4,3 vezes 10 na menos 3. Devido à cortante, eu poderia ter um vão de até 514,18 centímetros. Obviamente, eu não posso aplicar 514, porque com 207 eu já vou estourar a minha flambagem do banzo superior. Então, aí seria a verificação da cortante. A outra verificação seria a ruptura da solda. A cortante resistente da solda, dada pela equação da norma, seria 4,62 kN. E nós, então, comparando isso com a cortante solicitante, poderíamos ter um vão de até 401 centímetros. E, finalmente, qual que é o vão máximo que eu posso ter por conta da flecha? Então, eu peguei lá na minha tabela de modo de elasticidade secante para o concreto C35, com um agregado graúdo de basalto, 2.816,05 kN por centímetro quadrado, é o modo de elasticidade do concreto. A inércia homogeneizada, fiz aquela conta da expressão grande lá, 674,78, e 0,66 é a relação que eu tenho entre a inércia teórica e a inércia real para essa vigota com essa treliça. O cálculo da flecha, 5 vezes PL a quarta sobre 384i, deixa o L em função aqui. A flecha limite é L sobre 500, a flecha real vai ser 1,44 vezes 10 na menos 10, L a quarta. Isolando o L, eu encontro um L máximo de 240,18. Então, são 4 verificações. Numa eu encontrei o vão maior que 207 centímetros, no outro 500 e pouco, no outro 400 e pouco, no outro 240. Qual é o máximo vão que eu posso aplicar? O menor desses todos. Então, o máximo vão que eu posso aplicar é 207,14 centímetros. Eu quero, quem sabe que você esteja assustado pensando assim, puxa, mas eu nunca vi alguém usar uma laje treliçada com um vão tão grande. Primeiro, nós estamos trabalhando com uma laje, um enchimento EPS, tá? Então o peso próprio dela é bem mais reduzido. Em segundo lugar, a experiência tem mostrado para mim que as treliças com 16 centímetros de altura a 20 centímetros de altura, às vezes algum fabricante fabrica uma treliça especial, de altura especial, sob encomenda entre essas alturas aí, são as treliças que têm a maior capacidade autoportante, as que vencem os maiores vãos. Então, não espere encontrar um vão tão grande para uma treliça de 12 ou de 8 centímetros de altura, que são muito comuns aí em residências, ou também treliças maiores de 25 ou 30. Mas as treliças entre 16 centímetros de altura e 20 centímetros de altura vão me dar um vão resistente bem interessante. Um roteiro de aplicação, então, que eu poderia deixar para vocês aqui, seria o seguinte. Primeiro, você tem o seu vão da laje.
e você vai arbitrar. Por exemplo, então aqui eu teria esse apoio da esquerda, onde está o mouse agora, é uma viga. E o da direita extrema aqui também é outra viga. Eu quero 3 linhas de escora, então eu vou dividir a minha estrutura em 3 linhas de escora. Vou calcular o diagrama de momento fletor, vou calcular o diagrama de cortante. Pois bem, então primeiro eu faria o esquema estático dos esforços solicitantes, depois a flambagem do banzo superior para cada tramo com momento fletor positivo, flambagem da diagonal para cada apoio, ruptura da solda com a maior cortante e o cálculo da flecha em cada vão. Se der tudo ok, você pode usar aquele escoramento. Se está sobrando muita resistência, você pode tentar tirar um, redividir e começar o esquema de novo. Aí, quem sabe, é interessante você fazer uma pequena planilha. Eu fiz uma pequena planilha um tempo atrás e eu queria mostrar para vocês essa planilha. Essa planilha, eu não sou um grande programador, obviamente, e eu queria mostrar para vocês uma aplicação rápida dela. Então, eu estou trabalhando aqui com uma treliça de 12 centímetros de altura, com banzo superior de 6 milímetros, com uma diagonal de 4,2 milímetros, um banzo inferior de 5 milímetros e um espaçamento entre as barras de aço de 8 milímetros. Eu vou escolher uma laje com enchimento cerâmico. Vou escolher uma laje com enchimento cerâmico e vou seguir o meu cálculo aqui. Então aqui aparece ao lado que eu escolhi essa laje com enchimento cerâmico. Qual é a altura da laje? Então eu vou deixar uma capa de 5 centímetros. Então eu vou ter 12 mais 5, vou ter 17 centímetros aí de laje acabado. O enchimento com 12 centímetros, o intereixo na direção das treliças, como é um enchimento cerâmico aí, eu vou deixar um intereixo de 42 centímetros. E uma laje unidirecional teria aí a cada 130 centímetros uma nervura transversal. A largura das nervuras no sentido da treliça é 9 centímetros e a transversal 10 centímetros. Então essa minha calculadora aqui ela já determina para mim qual é a carga devido ao peso próprio, 2,49 kg por metro quadrado. E eu estimei aqui uma carga distribuída sobre a laje de 1,5 kN por metro quadrado, que é os operários e equipamentos na hora da concretagem. Adotei aqui os meus coeficientes, tá? Coeficiente de majoração das ações permanentes, das variáveis, flecha sobre 500, comprimento da armadura 1,5, resistência do concreto 35 MPa e altura da sapata 3 cm. Vou seguir o meu cálculo. Ao seguir o meu cálculo, eu vou definir qual é o vão. Então, uma laje de 17 centímetros, aí é um vão comum aí que nós encontramos aí em obras, aí 4,5 metros. Eu não tenho balanço nem na esquerda nem na direita. E quantas linhas de escora eu quero ter? Eu vou tentar fazer com 2 linhas de escora. E vou seguir aqui as minhas verificações. Com 2 linhas de escora, então eu tive aqui apoio 1, vão 1, apoio 2, vão 2. Então o apoio 1 é uma viga, o apoio 4 é uma viga, o apoio 2 e o apoio 3 são linhas de escora e os meus vãos do 1, 2 e 3 são vãos de cálculo aí, onde nós temos os momentos fletores positivos calculados aqui. Eu fiz uma planilhinha para resolver aí um cross, um hard cross pequeno aí para até 12 vãos. Depois um momento fletor negativo. E as nossas cortantes máximas em cada um destes apoios. E aí eu fiz a verificação. Flambagem do banzo superior. Então, a resistência 73,5, eu tenho 38,1 de solicitação. Então, passou ok. E a cortante máxima é 1,9 e a resistente máxima é 2,77. Então, passou de boas também. E a solda também passou tranquilamente. Então, está sobrando até escora. Então, eu vou voltar aqui. E em vez de colocar 2 linhas de escora, eu vou colocar uma linha de escora apenas. Quando eu pus uma linha de escora, aí já não resistiu. O momento fletor positivo já ultrapassou o limite, ia flambar o banzo superior e a flambagem da diagonal também iria acontecer. Então não tem jeito, eu tenho que voltar e fazer 2 linhas de escora. Tenho também o cálculo da minha flecha aqui embaixo.
a flecha estimada de 0,9 milímetros, perdão, e o limite era 3 milímetros, então passou tranquilamente. Então esta laje aqui eu teria que colocar 2 linhas de escora e o espaçamento entre as escoras seria 1,5 metro. 1,5 metro é bem maior do que a gente vê por aí o pessoal utilizando. O pessoal utiliza aí 1 metro na melhor das hipóteses, porque não faz conta, aí não faz conta, não tem onde se basear. E aí agora vocês estão tendo essa oportunidade de trabalhar aí com essas informações que eu estou passando para vocês. Continuando aqui a nossa palestra, aí indo já para o final dela, nós trabalhamos até agora com as vigotas convencionais sem abertura de concretagem. As vigotas com abertura de concretagem, certo? Elas são muito utilizadas em pontes, tá? Então, nas pontes nós temos aí as longarinas das pontes posicionadas previamente, com os estribos aparecendo. Depois os mini painéis treliçados são encaixados sobre elas e deixa aqui uma abertura de concretagem para eu fazer a concretagem posterior. Coloco a armadura adicional, longitudinal, negativa que eu preciso ainda colocar e faço a concretagem final, e então essa minha viga aqui passa a ser uma viga T de fato, e os mini painéis treliçados serviram de forma para a minha laje já ter incorporado dentro deles parte da armadura final do tabuleiro da ponte. Então, algumas equações de resistência aqui. Então, isso aqui é do segundo bloco, né? Aqueles com interrupção de concretagem. O banzo inferior ele pode agora flambar por efeito de momento negativo. Então, agora, o momento negativo, ele pode ter aqui uma flambagem. O momento resistente é dado por 2 vezes π ao quadrado, módulo de elasticidade do aço, inércia do banzo inferior, né? da armadura do banzo inferior, vezes o comprimento real de flambagem ao quadrado, sobre o comprimento de flambagem real ao quadrado, vezes a altura. E esse comprimento de flambagem real, ele é o teórico, 20 centímetros também, vezes a média. Essa média vocês podem encontrar nessa tabela aqui. Então, como nós temos 20, 30 ou 40 centímetros de abertura, esses valores vão ser alterados. Então eu falei até uma coisa errada aqui, eu disse para vocês que o valor teórico sempre é 20 centímetros, nem sempre é 20 centímetros. A sua abertura de concretagem que é o valor teórico. Então o valor teórico, por exemplo, sua abertura de concretagem é 30 centímetros, a sua treliça é 12, então o valor que você vai ter que usar é 0,34 vezes 30, para o comprimento de flambagem real. Nós também temos nessa situação uma flambagem das diagonais, tá, por efeito cortante. Então aqui a força solicitante é o Q, tá? Essa equação do Q. A força resistente é o PCRD. O Q ele é função de 2 ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. E aqui vem uma situação, a treliça é uma treliça espacial, então olhando ela de lado, nós temos o ângulo alfa, certo? E olhando ela de frente, nós temos o ângulo beta. Então esse Z que nós temos aqui é a abertura do banzo inferior. Tem fabricantes que fazem com 8 centímetros, fabricantes que fazem com 9. Geralmente, quando a treliça é mais baixa, essa abertura é menor. Quando a treliça é mais alta, essa abertura do banzo inferior é um pouco maior. E novamente nós temos aqui a nossa média aqui, né? E essa nossa média também depende aqui da nossa abertura de concretagem. Onde nós não temos valores é porque esse tipo de treliça aqui não apresentou em ensaios ruptura por flambagem da diagonal. Então, teoricamente, eu não precisaria fazer a verificação da diagonal para treliças de 6 a 20 com abertura de concretagem, momento fletor negativo. Faria só aquela cortante normal que a gente já fez anteriormente. E a ruptura da solda permanece a mesma equação normativa para a gente. Bem, o deslocamento excessivo, novamente eu tenho que calcular a inércia homogeneizada e multiplicar pela média, porque eu não posso utilizar a inércia teórica final para calcular a flecha, e sim a inércia
reduzida de ensaio. Então, aqui as equações são um pouco maiores ainda, tá? Para inércia homogeneizada. Eu estou passando um pouco mais rápido para adiantar, como eu já passei isso aqui para vocês anteriormente na vigota normal, isso aqui segue o mesmo raciocínio, muda um pouco a equação. E a média para cálculo lá do deslocamento excessivo são encontrados nessa tabela aqui. Novamente eu quero fazer um roteiro de aplicação, e aqui no caso você vai fazer o esquema estático dos esforços solicitantes. Novamente, flambagem do banzo inferior para cada ponto com abertura de concretagem. Então, cada ponto que tem abertura de concretagem, você vai ter que fazer a flambagem do banzo inferior. E onde tem abertura de concretagem, você vai ter que fazer a flambagem da diagonal, com treliças mais altas. E depois você faz a ruptura da solda com a maior cortante, o cálculo da flecha em cada vão, e para os tramos que não tem abertura de concretagem, você vai seguir o mesmo roteiro anterior. Cálculo da flambagem do banzo superior, cálculo da flambagem da diagonal por cortante e cálculo da flecha também. Então, novamente, eu quero voltar com vocês aqui para essa minha planilha e mostrar um exemplo de aplicação com abertura de concretagem para vocês. Vamos então trabalhar aqui com uma treliça de 20 de altura, 7 centímetros de 7 milímetros o banzo superior, 4,2 o banzo inferior, 5 o banzo inferior, o diâmetro, né? E o espaçamento entre as bases do banzo inferior de 8 centímetros. E nós vamos trabalhar com a laje maciça, que é muito comum para pontes isso aqui. Vamos trabalhar com essa laje maciça com mini painéis. Trabalhando com a laje mini painéis, a altura da laje, então eu vou trabalhar aí com uma altura de laje de 23 centímetros. Uma ponte de tabuleiro, lajes com tabuleiro um pouco menos espesso. A largura do mini painel, geralmente esses mini painéis têm 25 centímetros e a altura do mini painel cerca de 5 centímetros. E a quantidade de treliças por mini painel é de 2 treliças. 2 treliças em cada mini painel. Então eu tenho aqui o peso próprio da laje e a carga, os outros coeficientes não mudam. Vou seguir aqui. Eu vou ter aqui um vão de 3 metros entre as minhas longarinas, um balanço esquerdo de 1 metro, um balanço direito de 1 metro. Eu não vou ter nenhum escoramento entre as longarinas. Vou tentar fazer sem nenhum escoramento entre as longarinas. E vamos para a verificação. Então, sem nenhum escoramento entre as longarinas, essa treliça não passaria aqui no caso da flambagem da diagonal. A cortante é acima do limite. Então eu vou voltar, vou diminuir aqui apenas por exemplo, vou fazer um vão aqui de 2 metros entre as longarinas, tá? 1 metro de balanço para cada lado. Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho 1 metro de balanço para o lado esquerdo, primeiro apoio, que é uma viga, o vão entre os dois, 2 metros, o segundo apoio, outra viga, e um balanço do lado direito, 2 metros. E eu vou fazer uma abertura de concretagem em cima dessas vigas com 30 centímetros. Vou digitar aqui 30 centímetros e 30 centímetros. Quando eu digito aqui na minha planilha, já aparece para mim aqui a verificação da flambagem do banzo inferior. O banzo inferior passou, tá ok. O banzo superior passou também, a flambagem da diagonal também passou, a solda passou e a flecha também passou. Então, estaria atendida a minha verificação. Se eu quisesse fazer uma abertura de 40 centímetros, uma abertura de 40 centímetros continuaria passando. Uma abertura maior de 50 centímetros, aí já não passaria. O comprimento de flambagem ficaria muito grande. Esse é um caso, então, especial, pessoal, que funciona aí para pontes e para estas situações mais específicas. Não é comum a abertura de concretagem em edifícios comerciais, residenciais, não é comum, é mais comum para as obras de arte especiais aí, as pontes.
Muito bem, pessoal, finalizando aí a nossa palestra, eu quero agradecer muito você que acompanhou essa palestra e incentivar você a acompanhar o restante das palestras do dia de hoje e ainda o restante das palestras do Congresso. Eu queria mostrar para vocês um pouco do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, lugar onde eu trabalho. Então é uma vista aérea do NASP. E aqui nós temos o curso de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura, outros cursos de ensino superior também. E nós estamos trabalhando aqui então já há 13 anos, como eu mencionei anteriormente. Eu gostaria de convidar você a acessar aí www.nasp.br/EC, esse é o campus de Engenheiro Coelho aqui no interior de São Paulo. Também acesse aí um vídeo institucional no YouTube, está aqui o link para vocês. Certo? E eu gostaria muito que vocês, tendo dúvidas, entrassem em contato comigo, arthur.sartorti@ucb.org.br. Está aí também o meu link para o currículo Lattes. E agradeço muito a sua participação e até a próxima.